Bom dia, vlog. Hoje eu tive vontade de falar. Tô pronta já pra ir trabalhar, mas tive vontade de falar um pouquinho sobre como tá a minha vida no Brasil, né? Porque agora eu já fui pra lá. Já voltei de lá. E aí, como é que tá a minha vida no Brasil agora, né? Logo quando eu voltei, fiquei com bastante medo de sair na rua, porque eu fiquei traumatizada com Salvador. Fiquei com muito medo mesmo, assim. Primeiro mês eu acho que eu nem saía de casa, porque sei lá, fiquei traumatizada, mas eu falei, meu Deus, eu tinha tanta segurança de ir e vir, e agora eu voltei pro Brasil, tipo, como eu vou sair de casa novamente? Mas depois eu superei isso aí. Fui pro sítio da minha tia algumas vezes também, isso foi muito bom. Me conectar com a natureza, né? Me conectar com as pessoas, né? Treinar as habilidades sociais também. É importante demais. E parece que, tipo assim, eu tava em um túnel do tempo e aí depois eu pousei aqui, já era outra pessoa e tinha muita expectativa também. Eu até comentei sobre essa questão da expectativa, porque eu sentia muita saudade da minha família, né? E antes a gente tinha uma dinâmica. E aí eu fui pra lá. Na verdade teve pandemia também, isso alterou a nossa dinâmica. Daí eu fui em 2022. E aí fiquei quase 2 anos lá. Então, na verdade, na minha cabeça, eu achava que quando eu voltasse pro Brasil, a dinâmica de antes da pandemia ia voltar. E ela não voltou, porque, gente, tudo mudou depois da pandemia e tudo mudou depois da minha viagem também. Tipo, eu mudei, eu tô completamente diferente também. E as pessoas também mudaram e elas estão completamente diferentes. Então, assim, eu tinha expectativa de que as relações iriam continuar iguais de alguma forma. E até amigos também. E acabou não continuando, né? Porque as pessoas mudam. É tipo aquela coisa de que se você entrar num rio, você nunca vai se banhar nas mesmas águas, sabe? Porque a corrente vai levando a água. Você tá até no mesmo rio, mas a água que você tomou banho um dia já não tá mais lá, ela já foi embora. Então é a mesma pegada assim. E eu acho que a gente cria muita expectativa. E quando alarme parou meu vida. Mas enfim, quando a gente tá fora do Brasil, a gente cria muita expectativa de como vai ser a nossa vida aqui, né? De quando a gente voltar, que as pessoas vão nos receber assim, assim assado, de que tudo vai voltar a ser como era antes, e aí a gente fica com aquela saudade e ai, nossa, todos meus amigos vão lá e vão falar comigo. Gente, eu não, tem muita gente que eu não vi até hoje. Já tem 2 anos que eu voltei pro Brasil, tem gente que nunca me chamou pra sair, eu também nunca chamei ninguém pra sair. E tá tudo bem, sabe? Tipo, todo mundo continuou sua vida, eu também continuei minha vida. E assim, trabalhei, né? Tinha expectativa. Na verdade, eu acho que eu não tinha expectativa muito de trabalho, não sabia muito bem o que, é que ia acontecer, se eu ia voltar para a faculdade. Quando eu saí, eu tinha trancado a faculdade, e aí eu não sabia se eu voltaria para a mesma faculdade, porque já tinha entrado outra galera, eu não sabia se eu ia me identificar com essa galera. E na verdade nem é sobre a galera, é sobre você. Então, assim, nossa, é uma loucura, né? Que passa na cabeça da gente assim. E aí, hoje, atualmente eu estou trabalhando em um órgão público, né? E nunca imaginei que eu seria CLT. Nunca gostei de CLT. Sempre falei que nunca iria trabalhar CLT. Meu Deus do céu, odeio CLT. Cá estou eu vivendo a realidade e gostando muito da minha realidade. Me identifiquei muito com as pessoas de lá. E assim, a gente aceitar que tudo é temporário, sabe? Viver as fases que a gente tem para viver e aproveitar e aprender tudo que tem para aprender também, né? Eu cheguei a trabalhar como freelancer em eventos corporativos, como promotora bilíngue, né? E foi uma fase muito boa também aqui no Brasil. Tipo, meu primo me acolheu muito e me indicou esse trabalho. Eu conheci outras pessoas que me indicaram outros trabalhos. Cheguei a trabalhar até como promotora em espanhol também, uma vez. E eu nunca tive muita segurança com o meu espanhol. Meu inglês sempre foi melhor do que o meu espanhol. E eu sempre tive uma conexão emocional muito maior com o inglês do que em espanhol. Então, foi legal também me desafiar nesse sentido e perceber que, tipo, você consegue. Você consegue fazer tudo que você quiser fazer e colocar na sua cabeça de que você vai fazer. Então, é a gente se lembrar, né, da nossa capacidade e não se privar das coisas também, né?
Porque se uma oportunidade aparecer, a gente tem que agarrar. Então, foi muito legal também essa experiência. Trabalhei como assistente de guia também, nas operações do navio. E se surgir oportunidade também é algo que eu quero continuar trabalhando. A gente pega a galera lá no porto, saindo do cruzeiro, e aí leva pro Pelourinho, dá um rolezinho, eu, no caso, tenho a função de assistente de guia, então eu não sou guia. O guia vai lá e ele vai explicar a parte histórica de Salvador e dos pontos turísticos que a gente passa. E a gente está lá, no caso eu estou lá, para auxiliar o guia e os guests, né? Os nossos turistas, no que eles precisarem. Gente, às vezes é difícil demais achar a palavra, sério. Não é brincadeira, não. E não é nem falar assim, palavra em português, não. Às vezes você buga a mente português, inglês, espanhol, tudo. Você vira incompetente em todas as línguas, basicamente. Mas enfim, a gente pega a galera lá no Porto, leva pro Pelourinho, pergunta, né, como é que foi a viagem, como é que eles estão sendo cuidados, se estão sendo bem cuidados, se estão gostando de Salvador, se é a primeira vez em Salvador. Então eu sempre gosto de interagir bastante nesse sentido, de tipo assim, perguntar a história das pessoas, interagir com as pessoas, para se sentirem acolhidos mesmo, né? Ter uma experiência legal aqui. E eu sempre gostei dessa área do turismo, hospitalidade, enfim. Eu trabalhei, apesar de ter trabalhado em restaurante lá, acaba sendo atendimento ao público, né? Então, é muito legal, muito legal. Você conhecer as pessoas e você interagir. Teve um cara que falou assim pra mim, né? Eu acho que foi em 2024, em uma das minhas primeiras operações, eu ganhei US$ 20 de gorjeta. Não, nesse dia eu ganhei US$ 25 de gorjeta. Nunca mais aconteceu, inclusive. Até porque nesse dia eu fiz um desvio de função, que não pode fazer. Mas enfim, ganhei US$ 25 de gorjeta nesse dia e o cara me deu US$ 20 assim na minha mão e ele falou, tipo, Tiffany, continue estudando, continue nessa pegada que você tá, sabe? Você é muito boa, tipo, me incentivando mesmo assim. E pra mim foi mais do que os US$ 20 em si, foi o incentivo que ele deu de falar assim, você tá no caminho certo, sabe? Você tá indo bem. Eu tinha acabado de voltar pro Brasil, então tinha muitas coisas que passavam na minha cabeça de tipo assim, porra, eu nunca vou sair de novo. Agora que eu voltei pra cá, vou ficar presa aqui. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar de quê? Sabe? Você se pergunta muita coisa. E essa frase dele, assim, essa mensagem dele, na hora, eu falei, pô, vou continuar. Falei, bora. Alguém gostou de mim nesse serviço, então quer dizer que eu tô indo bem. Vambora. E aí, só que assim, são vários grupos, né? Então você não pode ficar em um grupo só. E nesse dia eu fiquei, tipo, colada nele, porque ele ficou conversando muito, e eu também fiquei conversando muito, e aí parece que ele contou a vida toda dele pra mim. E eu também contei minha vida toda pra ele. Então, tipo, foi uma interação muito legal, assim, de ter. Mas o ideal é você realmente dividir, né? O tempo entre os grupos pra garantir que todo mundo esteja realmente bem. Até porque não tem uma equipe muito grande, né? Mas esse dia foi muito massa. Então, gente, voltar pro Brasil não é horrível. Eu acho que eu tô muito bem aqui. Tô bem adaptada já, né? Eu acho que depois de 2 anos você começa a entender algumas coisas, começa a se acostumar com algumas coisas e começa a se adaptar de fato. O Brasil não é esse bicho de 7 cabeças todo que todo mundo fala e acha, né? Você não vai, sei lá, sair na rua e tomar um tiro, sabe? Não é assim também. Então, existem maneiras e maneiras de sobreviver no Brasil. Existem muitas oportunidades, claro, limitadíssimas, né? Porque o quem indica ainda funciona muito. Mas a dica que eu dou, né, se você morou fora e voltou para o Brasil e está ainda descobrindo como se adaptar, faça network. Faça network, aceite as conexões que aparecem, abrace as pessoas, acolha a história das pessoas. Tipo, você não é o centro do mundo. Você viveu uma experiência muito massa, mas tem muita gente que também viveu e tem muita gente que também tem muita coisa para te acrescentar, né? Eu tava até conversando com a menina do meu trabalho, eu não sabia que ela tinha morado em Londres. E aí um belo dia a gente sentou assim
começou a conversar. Aleatoriamente, o assunto surgiu e ela falou: Eu morei em Londres, é não sei o que, não sei o que. Surgiu o assunto assim, sabe? E aí eu fiquei: Caramba, minha filha, calma aí, nunca me falou isso. Então, assim, a gente tem que dar oportunidade às pessoas delas contarem a história delas também. Porque às vezes a gente acha que nossa história é o centro do mundo e na verdade não é, né? Eu morei no Havaí, foi muito legal, mas eu não acho que só isso me define como pessoa, né? Eu já tinha uma história antes do Havaí, eu tenho uma história no Havaí e eu tenho uma história agora que tá acontecendo, né? Em tempo real. Então, essa história também é importante. Ai, gente, é isso. É, independente do lugar que a gente estiver, a vida vai continuar acontecendo. Então, a gente tem que entender isso e se abrir para as oportunidades, para o mundo e para as pessoas. Então, essa é a lição de hoje para vocês. Tchau!